Opa! Olá, Débora, como é que tudo você bem? tá? Tô Tudo bom com bem, você? tudo bem, graças a Deus. Que maravilha, que maravilha. Débora, eu quero primeiro te agradecer pela gentileza de você ter aceito o meu convite de vir fazer essa live em cima da hora. Aí você está gentilmente Imagina. nos apoiando aqui, porque a sua história foi uma das histórias mais impactantes que rolaram aí no Desafio Contador Consultor. Eu comecei a aula 2 mostrando aquele post que você tinha feito no dia anterior, e a gente conversou no WhatsApp, né? Você me deixou emocionado com a tua história, de ver como você conseguiu acelerar, crescer e ter mais qualidade de vida, ter mais resultado, graças ao seu esforço e a minha oportunidade de estar do teu lado e de te ajudar um pouquinho nessa caminhada. Então, te convidei para a gente fazer esse bate-papo para poder contar mais quem é a Débora, contar a jornada dela na contabilidade. Então, quero pedir a gentileza que você conte um pouquinho como é que você começou na contabilidade. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz. Vários contadores me procuraram até para saber da história, né? Me perguntaram, porque você foi divulgando e as pessoas foram me procurando. E aí eu ainda falei assim, gente, ele não tá me pagando, viu? Fiquem tranquilos. Tem gente que achou que você estava recebendo isso? Não, não, ninguém falou isso, mas eu já fui falando, gente, ele Ah, não tá me entendi. pagando e não me pediu, foi um Eu não sou depoimento uma atriz, né? espontâneo. É, Eu não não. sou uma atriz. Eu Tá realmente bom. existo, né? Muito bom. Mas eu que agradeço, porque assim, como eu já tinha dito pra você, é gratidão mesmo, né? Porque mudou tanta coisa na minha vida depois desse curso que eu falei, eu preciso retribuir de alguma forma, nem que for verbalizando isso, né? Que foi através do post que eu fiz. Eu já tinha te falado, né? Nas vezes que eu te encontrei nos eventos, mas eu quis que fosse algo que ficasse mais registrado. Obrigado, de coração. Eu fiquei muito feliz de encontrar lá no Marketing Contábil Summit, a gente bateu um papo Sim. e esse post que você fez realmente mexeu comigo, porque é muito bom quando a gente tem a oportunidade de tocar a vida das pessoas e ajudar essas pessoas a explorar seu verdadeiro potencial. E eu digo isso porque todos os contadores têm esse mesmo poder. Todos os contadores têm o poder de estar próximo dos empresários e ajudar esse empresário a crescer, seja gerar mais faturamento, gerar mais lucro, ter mais uma empresa organizada. Eu acredito nesse poder de multiplicação dos contadores. Então, o que eu faço é empoderar contadores para que contadores também possam ter essa mesma experiência que você me proporcionou, Débora, nesse dia que você mandou essa mensagem. Obrigado de coração. Eu fiquei assim, vibrando quando eu vi aquela mensagem. Tanto é que eu botei lá logo na aula de entrada aqui, gente. Esse Sim, aqui aí da você me conversa com a contadora chamou, falou, consultora. vamos entrar na live, eu voltando da academia, toda descabelada. Falei, hoje não tá dando. Posso queimar E meu filme assim logo de cara. já vou até fazer uma pergunta. Como é que tem sido essa jornada agora de academia? Você, antes dessa transformação, você já estava nessa pegada? Como é que foi essa questão de cuidado consigo mesma? Então, no começo, deixa eu só colocar meu fone aqui que eu tô Tudo ouvindo bem? muito baixinho. Vocês estão ouvindo a gente bem, galera? Por Agora eu tô ouvindo gentileza, bem. quem estiver ao vivo aí, puder, bota sim se você consegue ouvir a gente bem, por favor. E você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Então, vou contar assim um pouco desde o começo, né? Eu abri o meu escritório contábil CNPJ, né, em 2018. Só que eu era CLT, né? Eu trabalhava numa empresa. Então, assim, eu meio que fui tentando conciliar, né? E de 2018 a 2020, eu não captei nenhum cliente. Eu só abri o CNPJ e falei, vai chegar o meu momento, né? Em 2020, antes de fazer o seu curso, eu tinha 7 clientes, né? E aí eu comecei a ver que realmente existia essa possibilidade, né? Eu estava num CLT bem estável, mas eu comecei a ver a oportunidade, mas eu não queria entrar numa coisa despreparada, porque apesar de eu ter a experiência técnica, né, contábil, eu não tinha experiência como empreendedora. Eu não Legal. entendia bem dos processos, né, de tudo como funcionava tudo. E aí, quando eu conheci você através do Vitor, como eu falei, né? Quando eu comecei a fazer o curso, a primeira coisa que me encantou foi o BPO. Porque eu já trabalhei em administradora de condomínios e no curso você fala Olha, disso e eu super me identifiquei com a ideia, né? Eu falei, realmente, a administradora de condomínios mostra o resultado de uma forma que o empresário gostaria de ver. E a gente, contador, complica tanto, né? São nomes tão técnicos, né? Aquele monte de relatórios, eles não entendem. Então eu falei assim, poxa, que legal, né? Você poder aplicar dessa forma, ficar uma forma mais clara, né? E aí, assim, pandemia, como eu falei lá no post, pandemia no auge, né? Eu estava trabalhando normal, mas o meu marido é empresário, não estava trabalhando, né? Trabalhava meio assim, que ele é comerciante, então trabalhava meio assim, abria a loja um dia, outro não.
E aí eu falei assim, mas eu não posso ir sozinha, né? Eu preciso de alguém para me ajudar. E aí a minha irmã, que mora aqui em São Paulo, veio de Recife, estava desempregada, atrás de emprego. Eu falei, ó, faz esse curso. E aí ela costurava fazendo máscara e assistindo o curso. Ela lá e eu no trânsito assistindo. Eu falei, vamos junto que a gente vai conseguir. E aí, quando foi no final de 2020, eu cheguei para o a pessoa que tinha me contratado, né, que eu era contador de uma empresa, e falei do meu sonho, que eu queria empreender, que eu já tinha alguns clientes, que eu estava pensando em sair. E aí, assim, fui na fé, né? Mas aí eu já cheguei com uma proposta. Eu falei assim, olha, eu estou pensando em sair, mas eu quero te propor que você seja o meu cliente, né? Olha, que legal. Eu joguei essa, porque eu falei, se der certo, eu vou continuar com a minha renda e vou conseguir ter tempo, né, para continuar captando clientes. E aí deu certo, ele aceitou. Olha, que legal. Então isso foi muito bom, porque assim, eu já comecei com uma renda fixa, né? E E você, a aí, empresa que você trabalhava em qual área? na área veterinária. Ah, que legal, na área É uma veterinária, que bacana. distribuidora de medicamentos Olha, que veterinários. legal, que legal. E aí, assim, eu comecei meio no escuro, chamei uma pessoa para trabalhar comigo na área de departamento pessoal, aí treinei, né? E no começo era só eu e ela, do departamento pessoal. E a minha irmã estava lá no BPO aprendendo, porque a intenção era deixar ela no BPO. E eu falei, quando eu conseguir o primeiro cliente, você já vem trabalhar comigo. E aí, assim, de cara, assim, o primeiro semestre eu consegui mais de 30 clientes. Olha Foi só, gente. assim, teve mês de entrar 8 Caramba, clientes no mesmo mês. caramba, E que aí a incrível. gente começou a captar em janeiro, né? E enquanto eu estava captando, eu já tinha saído do CLT, eu vendi o meu carro e falei assim, eu quero investir num escritório, eu quero ter um escritório, que é esse aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, super Olha bem, só, que lindo. Depois bem você mostra bonito pra gente. aqui. Você mostra um Mostro, pouquinho pra gente? Que é bem legal mostro. quando a gente vê o escritório, ele acaba sendo o O reflexo do cartão de nosso sonho, visita, né? né? É. É. E eu já te E aí eu acompanho nas vi, redes sociais, eu sempre vejo você, ficou muito bonito, muito elegante, bem ficou. decorado. Que legal, parabéns pela conquista. Obrigada. Aí eu consegui um cliente que era um engenheiro, né? Fazia projetos, tudo. E aí eu ofereci para ele, falei, ah, vamos fazer uma permuta, você monta meu escritório, né? Em troca dos trabalhos eu faço a tua contabilidade. Ele aceitou e assim foi maravilhoso. Então foi mais ou menos uns 3 meses de reforma, compra de imóveis, tudo. Aí em março, quando eu entrei no escritório, eu já tinha uma carteira mais ou menos estável, né? Mas o meu primeiro cliente de BPO eu consegui em junho, né? E aí foi uma coisa assim, Pedro, me deu vontade até de chorar, assim, falando, não acredito que eu consegui. Eu entrei para fazer a reunião com o cliente, ele estava insatisfeito com a contabilidade, ele não me procurou por causa do BPO, e aí ele tinha 3 empresas, cada empresa com uma mensalidade de R$ 380. E aí eu falei da contabilidade, tudo. E aí, na hora, eu já falei assim: não, eu gostei, eu tô insatisfeito com o meu contador e tal. E eu falei assim: não, mas eu tenho um outro serviço para te oferecer. E aí, comecei a falar do BPO, dos benefícios e tal. E ele falou: ah, mas quanto que é esse serviço aí? Aí eu joguei, falei: R$ 2.000. Aí ele: tá bom, pode ser, vou fechar. Eu falei: Olha meu que Deus, eu não legal. acredito. E aí eu já chamei minha irmã para trabalhar comigo em seguida, já tinha eu, a minha Olha, irmã e mais a estagiária, né? E aí foi só crescendo, só crescendo, um foi indicando o outro. Eu nunca fiz divulgação na internet, paga, né? Tráfego, nada. Tudo internet. E eu que sempre falo legal. assim para as pessoas que me procuram, a gente tem que mostrar para as pessoas o que a gente faz. Como que as pessoas vão saber, né? Não adianta você montar seu escritório ou fazer o curso e ficar parado lá esperando cair do céu. Então eu ia lá na internet, eu ficava metendo as caras mesmo, falava que eu era contadora, mostrava o Boa. escritório, né? Ia falando, fazendo os posts e tal. Fui chamada de blogueirinha muitas vezes, Ah, de exibida muitas vezes, mas o dinheiro estava entrando, eu não estava nem aí. é isso aí. Como diz o Johnny Fall postou um dia desse que blogueiro é o que as pessoas falam, aquelas pessoas que não fazem o que precisa fazer para crescer. É Na bem verdade, são isso. pessoas que não estão comprometidas. E olha, que incrível, Débora, ver essa tua jornada, como você conseguiu crescer rápido, mas Foi assim, é um rápido. crescimento rápido em termos de tempo, mas é fruto de um esforço de uma vida, né? De uma carreira que você foi se Sim, preparando, em que você já trabalhava em empresas
e você estava nessa indústria, nessa comércio, né? Distribuidora. Na área, essa distribuidora, e que certamente você conquistou a confiança dessas pessoas, você fazia um muito bom trabalho técnico lá do teu dia a dia, você teve a coragem de empreender, bateu você aquele chamamento para que você pudesse montar teu negócio contábil, você teve a coragem, fica a dica aí para quem está nos assistindo, a coragem de propor que o seu chefe seja o seu cliente. E olha só que maravilhoso. Para o chefe foi também talvez muito melhor, porque teve uma contadora. Às vezes, se ele não fizesse isso, ele iria te perder, o que seria muito pior para ele, uma profissional competente como você. Por outro lado, ele ganhou uma ótima contadora. Então, você que está trabalhando hoje em uma empresa, de repente não uma empresa contábil, essa empresa onde você trabalha pode ser o seu primeiro cliente. E o nicho em que ele trabalha pode ser o seu primeiro nicho de especialização. Exato. De repente, você ficou tanto tempo na área que você entende muito do negócio. Você sabe como é que funciona, como é que o cara ganha dinheiro, como é que o cara perde dinheiro, como é que é a gestão de processos, como é que é a tecnologia. Então, você tem uma informação, um grupo de informações tão grande que já te coloca na frente. Mesmo você começando agora na contabilidade, já te coloca na frente para você ser um empreendedor contábil melhor, um contador consultor especializado. Então, assim, fiquei muito feliz de ver isso tudo e pensar, se a gente for refletir, gente, no meio da pandemia. Isso foi em 2020. E sabe o que foi legal, Pedro? Eu sempre falo, esse dono dessa empresa, ele tinha um pouco de bloqueio com relação ao trabalho externo, home office. Entrou a pandemia, todo mundo foi obrigado a se adaptar, né? E os funcionários, a maioria ficou em casa, eu ia trabalhar, né? Mas teve dias que eu fiquei em casa. Foi providencial, porque eu fiquei acho que 2 semanas em casa, que um pessoal da minha família pegou Covid, e eu tive que ficar em casa. E eu trabalhei de casa e ele viu que realmente funcionava mesmo eu em casa. E foi isso que eu falei quando eu pedi para sair, né? Falei, você viu que funcionou, eu consigo fazer tudo de lá do escritório, vou ter auxiliares, tudo. E foi muito bom. Eu fiquei muito feliz porque deu super certo. Você fez dar certo, né, Débora? Esse é o ponto. Quando a gente está comprometido, as coisas começam a conspirar a nosso favor, né? Você faz com brilho nos olhos, as pessoas acreditam em você. Então, por isso é muito importante você estar sempre animado, sabe? De desejo, de ambição de crescer, estar sempre com conhecimento, porque isso vai te deixar mais corajoso, mais forte para essas decisões. Agora, você trouxe um ponto aí que é um ponto que eu quero chamar a atenção, que, por um lado, é uma baita oportunidade, por outro lado, é uma baita ameaça. Olha só o que você disse, Débora, que a empresa onde você trabalhava, ela tinha muito receio do home office, do trabalho à distância. E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, todo mundo foi forçado a experimentar isso e viu que funcionou. Em muitos casos, até melhor do que funcionava antes. Uhum. A pandemia, ela foi algo terrível, que todos nós passamos e muitos perdemos entes queridos, poxa, quantas empresas fechadas, foi algo terrível. Mas se for possível dizer que ela trouxe alguma coisa de bom, foi que ela mostrou de maneira clara que a contabilidade é um negócio sem fronteiras. Se existia alguma dúvida que você poderia ser bem atendido por contadores à distância, a pandemia provou que quem é bom atende à distância, atende bem, inclusive à distância. E quem é ruim atende mal, inclusive à distância. Verdade. Então, o lado bom disso é que aumentou o teu raio de atuação. Antigamente, os contadores tinham um raio de atuação na cidade, né? De repente, às vezes até no bairro, a depender da forma como ele lida. Hoje, você pode ter empresa de qualquer lugar do Brasil. Sim. Você tendo condições de atender, você consegue atender de qualquer lugar do Brasil. Então, isso é muito bom, porque aumentou o teu potencial de clientes. Por outro lado, isso também aumentou o potencial dos concorrentes. Então, hoje, você tem cada vez mais nas cidades concorrentes locais e concorrentes nacionais. Sejam contabilidades online, aquelas que já estavam fazendo esse trabalho antes pelo marketing digital, sejam contadores consultores, contadores digitais que estão avançando e indo para novas cidades. Você é de qual cidade aí, Débora? Sim. O escritório em Itaquaquecetuba. Eu moro em São Paulo, mas o escritório está em Itaquaquecetuba, é Grande São Paulo, próximo a Mogi das Cruzes. Você falando dessa situação do raio de atuação, eu concordo com você, mas quando você faz um trabalho bem feito, você não tem muita competitividade. Eu vou te falar uma situação que aconteceu comigo, tá? Esse meu cliente tem um sistema que eles utilizam lá e a gente precisou fazer umas modificações e eu entrei junto com o pessoal do sistema para fazer as parametrizações. O dono dono do sistema, depois futuramente me procurou para indicar um cliente dele que mora nos Estados Unidos, tem uma empresa aqui no Brasil, com os funcionários todos home office e estava precisando de BPO. E eu fechei esse contrato, estou com ele até hoje, atendo. Ele está lá nos Estados Unidos, mora em Orlando, e a gente está aqui trabalhando para ele. Olha que maravilha. A verdade é a seguinte, minha gente,
gente boa, quando faz o trabalho bem feito, os próprios clientes começam a indicar, os próprios clientes começam a referendar. É óbvio que é importante você também saber como fazer esse marketing pessoal, como saber pedir indicação, como saber se vender. Veja que a Débora falou, ela estava nas redes sociais publicando conteúdo, botando a cara no sol, mostrando. Isso é importante você fazer também, contador. E não custa nada você usar as redes sociais, se posicionar, mostrar que você é um contador, que você é uma contadora, e que você não é um contador tradicional, que só fica falando de assunto chato. Você também fala de sucesso, de negócios, de gestão. Você levar conhecimento para as pessoas, isso mostra que tipo de contador você é e te aproxima desses empresários que querem esse tipo de atendimento mais próximo. Então fica outra dica aí, outra sacada que eu anotei aqui, Débora, enquanto você falava, a importância de você se posicionar nas redes sociais, para que você também marque teu espaço nessa que é a rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Sim. E ser interessante sem ser interesseiro, né? Que eu ouvi bastante isso no evento e ouço de alguns contadores, é isso, é você se mostrar, né? Mostrar que você tem um conhecimento e autoridade naquele assunto sem ser chato, né? Você não dá para você ficar falando de termo técnico que as pessoas não gostam. Mostra um pouco da tua vida, né? Da tua rotina, rotina no escritório. Eu faço uma bagunça aqui com as meninas no escritório que muitas pessoas me mandam mensagem pedindo emprego. Falam, nossa, parece que é tão legal para trabalhar. Ai, Falar, que e é legal. mesmo. Que legal, que E é legal. mesmo. E antes de você empreender, assim, Débora, o que que era o teu grande medo? O que que era aquilo que te paralisava? Ah, o medo, assim, são as consequências do serviço mal feito, né? Eu, por exemplo, como analista, né, em escritório, eu já tive que assumir multas, né, de DCPF, né, às vezes de processos mal feitos, né, mas que a gente fica meio amarrado. Então, eu tinha muito medo disso, porque eu já peguei situações de valores, assim, que prejudicaram a empresa. Então, eu tinha muito medo, mas eu falei, não, eu não posso ficar nesse medo, porque eu sei que eu faço o meu serviço bem feito, sei o caminho, faço o meu possível, eu tenho que enfrentar. E até agora, assim, graças a Deus, já tive uma coisinha ou outra, assim, que me derrubou um pouco. No outro dia eu levantei a cabeça e falei, não, não posso me derrubar, eu tenho que continuar. Isso aí. Você sabe que uma reflexão que eu gosto muito é que a coragem não é a ausência de medo. Quem não tem medo nenhum é o inconsequente, é o responsável. E a gente precisa ser muito responsável, até porque as empresas contábeis tratam com obrigações acessórias e obrigações principais dos clientes, né? Isso implica Uhum. multa, se não for cumprido, implica vários riscos. Então a gente tem que ter medo. Agora, a coragem é a capacidade de você seguir em frente mesmo com medo. Então, assim, Sim, você vai com medo e faz a coisa acontecer. E se você errar, você aprende com aquele erro. Então, assim, esse medo que você tem é o mesmo medo que eu tenho. Imagina, a gente atende mais de uma empresa em todo o Brasil, tem uma porção de contadores associados, a gente tem todo um desafio nessa jornada e a gente também tem esse medo, eu também tenho esse medo, mas isso não me paralisa. Então, fica até de insight para você que está nos assistindo, para você não deixar o medo te paralisar. Porque o medo ele é bom quando ele te deixa em estado de alerta. Então ele faz você ficar mais atento, seus sentidos ficam mais apurados, você fica mais cauteloso. Isso é bom. É muito bom quando você tem esse medo. Mas esse medo que te deixa em estado de alerta. Mas o medo paralisante, que vira o pânico, esse pânico ele só te mantém onde você está e cada vez mais afundado. Então muito cuidado para você não deixar com que esse medo vire um pânico e te paralise. é E como é que verdade. você superou isso, assim, nessa tua jornada, Débora? Como é que foi para você esse voar? Na verdade, assim, existiam fatores, né, que não tinham a ver com a parte profissional, que me impulsionavam a ter mais liberdade, né? Como eu contei lá no post, né, eu trabalhava muito longe, então tinha dia de eu ficar 3 horas dentro do carro, eu chegava assim com dor nas pernas e muito cansada, e isso começou a refletir dentro da minha casa, porque eu não tinha tempo para o meu marido, eu não tinha tempo para os meus filhos, eu não tinha tempo para ter qualidade de vida, inclusive fazer uma malhação, tá, fazer exercício, eu não tinha tempo para cuidar de mim. A minha vida estava totalmente desregrada, assim, o meu profissional estava funcionando, mas a minha vida pessoal não estava funcionando. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu ainda pensei em mudar para próximo da empresa, né, que eu trabalhava, só que o meu marido, como eu falei, ele tem comércio. Então, assim, a gente não pode sair daqui da região, porque o comércio dele é aqui, né? Então, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí foi que eu criei essa coragem, né? Eu falei, não, vai dar certo. Meu marido me ajudou no começo, né? Ficou ali me dando incentivo e tal. E hoje, assim, é outra situação. Eu moro a 8 minutos daqui do escritório. Olha Eu só. saio do escritório aqui 5 e pouquinho, 5 e meia, eu tô em casa. Eu faço uma coisa e outra, já vou para academia, chego em casa Olha só. antes do meu marido,
Eu já fiz tudo, já peguei filha na escola, já malhei, já trabalhei, já fiz tudo. E ele A chega, mulher é acha sempre que mais não super... aconteceu nada. incrível, né? Vocês mulheres têm uma capacidade de execução que é algo inacreditável, É. assim. Quando a gente, homem, tenta fazer uma coisa, já resolveu 30 coisas ao mesmo tempo. Pegou o Ele filho no tentou ir para colégio. academia comigo um pouco e falou: ai, não, não consigo, já parou. Muito bom, muito bom. E Mas você tem assim, quantos isso filhos, deu uma Débora? qualidade de vida assim. Eu tenho 3 filhos. São 3 filhos, gente. Três Qual a filhos. idade deles? Eu tenho uma filha de 20 anos, tenho um filho de 17 e tenho uma menorzinha que tem 7 anos. Que maravilha, gente. Então você teve filho com 12 anos de idade, então. Vem cá, você está formando o TRI, né? Setor fiscal, contábil e DP, né? Já está montando o Eu, departamento, né? eu tenho 40 anos, né? Eu tive a minha primeira filha com 20 anos. Então, assim, ela trabalhou um tempo aqui comigo, mas não gostou muito, tá em outro ramo. Mas meu filho trabalha aqui como jovem aprendiz. Ele eu não deixei, não dei Olha, que moleza, não. legal. Que legal. Eu imagino que bacana poder fazer parte, né? Eu fui fruto disso. Meu pai também me sempre levou para trabalhar. Comecei a trabalhar com ele bem novinho, 14 anos, estava lá trabalhando, digitando boleto de condomínio, aquele formulário contínuo. E como foi importante para mim estar perto do meu pai, começar a trabalhar, dar valor ao dinheiro, né? Que o dinheiro ele é fruto do nosso esforço. Então, poxa, muito bacana você estar fazendo isso aí. E olha só, gente, uma mãe de 3 filhos com uma idade de grande diferença, hein, Débora? É, 20 isso. para São, 16 e são para 10 7. anos de diferença do meio para a mais nova, Olha né? só, caramba. Então, imagina o desafio, gente, que é gerenciar isso, né? Você lidar com seres humanos e fases diferentes, escola diferente, idade diferente. E ainda por cima, essa empreendedora contábil. E ainda por cima, cuidando do corpo. Eu te acompanho nas redes sociais, você está ali todo dia, quase na academia, não é isso? Eu vou todos os dias que eu posso. De domingo eu sempre vou, né? De domingo, meu marido trabalha de domingo, eu falei, eu não vou ficar em casa ociosa, né? Aí eu vou para academia. Mas eu tenho a filosofia é o seguinte, Pedro, que assim, a nossa carcaça não é o mais importante, mas ela nos dá oportunidades. Né? As pessoas que nos veem, elas não sabem o conhecimento técnico que você tem, o seu caráter, elas não sabem, mas se você se apresentar bem, você cria oportunidades. Né? Então, assim, eu procuro me cuidar por questões profissionais e pessoais também, né? Como eu já falei, eu sou casada com um novinho, né? Meu marido é mais novo que eu tenho que me Ah, que cuidar, não tem legal. jeito. É isso aí. Olha só que maravilha. E você falou uma coisa que é bem importante, é bem poderosa. Às vezes a gente negligencia isso, mas eu tenho defendido que o contador, na essência, o que o contador vende para o empresário? Ele vende sucesso. O contador ajuda o empresário a ter mais sucesso. E o sucesso não pode ser reduzido a sucesso financeiro. Não é dinheiro no bolso só que é sucesso, mas também qualidade de vida. Sim. Também tempo com a família de qualidade. Também estar com a sua saúde em dia. Não só a questão da beleza, da estética, que também é importante, gente. A beleza é importante. Mas a beleza, a saúde, a tua performance. Então, você que está nos assistindo, contador, contador, olha a importância de você ser para o teu cliente um exemplo, um espelho daquilo que ele quer ser. Porque quando você passa a ser esse exemplo, o cliente quer estar perto de pessoas que ele admira. O teu cliente tem que te admirar. Não que você seja o mais rico, porque riqueza não depende só de você, depende do teu negócio. Tem negócio que tem a margem de lucro maior, que o cara tem uma estrutura melhor, o cara já está... Cada negócio tem uma rentabilidade. Não adianta comparar dinheiro. O que compara é a qualidade de vida, é como você se comporta, é o seu estado de ânimo. É você estar sempre sorrindo, uma coisa que é muito legal, que a Débora sempre faz. Você vê que a Débora está sempre com a imagem positiva, sempre com cara de gente vencedora. É assim que você tem que estar. Porque é assim que você vai atrair bons clientes. Você acha que a Débora conseguiu fechar em 1 ano e meio 70 contratos como? Com cara de bunda fechada, reclamando da vida? Não é, cara. E tem contador, Débora, que fica com cara de bunda, fica reclamando da vida, fica falando que tudo muito difícil. Cara, você falar que é difícil ajuda a resolver o problema? Não ajuda. Então muda a tua mentalidade, muda a forma como você pensa. Porque a hora que você mudar a tua mentalidade, vai mudar teu mundo exterior. O que está na nossa frente, gente, é consequência do que está aqui dentro. Se você quer mudar teu lado externo, você tem que mudar teu lado interno também. Então, assim, que bom que você está falando isso tudo, trazendo pra gente, Débora. Porque, olha, se a Débora pode, você também pode. A Débora é mãe de 3 filhos, empresária contábil, que cuida da casa, cuida do corpo. Se ela consegue, você também consegue. Então é bom quando a gente tem esse tipo de inspiração,
porque mostra que talvez falta um pouquinho da gente, a gente se dedicar para fazer a coisa acontecer, porque dá para fazer. Você é a prova viva disso, né, Débora? O começo é um pouco difícil, que você faz tudo sozinha praticamente, né? Assim, o começo é punk. Conforme os clientes vão entrando, a renda vai aumentando, você vai terceirizando algumas coisas. Por exemplo, quando eu comecei com a contabilidade, eu não tinha ninguém para me ajudar em casa. Então, se eu trabalhava, chegava em casa, eu fazia comida, eu cuidava da casa, tudo. Hoje, graças a Deus, eu já tenho uma pessoa para me ajudar, que é fruto desse trabalho. Aqui no escritório também as coisas foram ficando mais apertadas, então a gente foi contratando mais gente. Hoje nós somos em somos em 5 pessoas aqui no escritório e tenho mais 2 pessoas terceirizadas que trabalham esporadicamente, né? Então, assim, a gente vai terceirizando para eu poder ter mais tempo para captar clientes. Hoje mesmo eu estava falando com as meninas, esse mês eu fechei 9 contratos. Você acredita? Nossa Senhora, caramba! 5 já estão na carteira esse mês e 4, como está trocando de contabilidade, vão entrar agora no 1º de agosto, mas são frutos das reuniões desse mês. E eu não tenho, assim, uma divulgação sem ser um Instagram. Então, é um indicando o outro. E é assim, você faz um trabalho bem feito, né? As minhas funcionárias, né, que as meninas trabalham comigo, elas têm um comprometimento, né, assim, que é uma coisa de louco, que eu agradeço tanto a Deus por ter elas comigo, porque elas abraçam a minha ideia, sabe? Elas tratam os clientes com tanto carinho, assim, elas ficam preocupadas. Pedro, elas sonham com o trabalho. Você fala, você acredita que eu sonhei com tal coisa? Então, assim, ajuda muito, sabe, tudo isso. Então, assim, eu tô super feliz com todo... E eu já falei pra você e eu repito, não sou paga pra isso, mas eu agradeço muito a você por ter te conhecido e por você não ter desistido dessa sua missão de ajudar os contadores. Porque a faculdade, ela traz uma bagagem, né, que a gente sai da faculdade sem saber o que fazer. Eu vou trabalhar no quê? Aí você vai para um escritório contábil e você fala assim, poxa, mas eu não aprendi nada disso na faculdade, porque a faculdade te ensina a trabalhar em grandes empresas. Às vezes você não consegue, aí você fica lá no escritório, você fica perdido, né? E nem sempre vai ter colegas de trabalho que vão te ajudar, né? Eu já fui boicotada muitas vezes de pessoas que não queriam que eu crescesse lá dentro. E eu não tinha a quem recorrer, eu não sabia que existiam cursos assim extracurriculares que poderiam me ajudar. Então, quando eu comecei a fazer seu curso, é como se tivesse tirado vendas dos meus olhos. Falei, meu Deus, não é tão difícil quanto eu imaginava. Eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso. Se eu acompanhar esses passos, esses processos, eu sei que eu vou conseguir. E as técnicas de venda, se elas forem aplicadas, dá certo. Porque você vê a dor do cliente, né? Tem muito contador que não está nem aí com os clientes. Então, você chega com a ideia, você mexe com a dor do cliente, ele abraça a tua ideia. Olha só, que maravilha ouvir isso. Parabéns, Débora, por esse resultado. E tudo isso é fruto do seu mérito, né? Do seu esforço. Primeiro, de você estar buscando novos conhecimentos, como você muito bem falou, conhecimentos que são fora daquele círculo normal dos contadores, de faculdade, de mercado de trabalho. Você teve a coragem de buscar esses novos conhecimentos. Você teve a coragem de aplicar esses conhecimentos. E por isso que está tendo tantos resultados em tão pouco tempo. E você falou algo que é muito poderoso. No momento em que você foca na dor do cliente, você ajuda ele a priorizar que você é o parceiro estratégico, a parceira estratégica que ele precisa do lado dele. E o que os contadores erram é que eles não sabem como identificar a dor do cliente e como ajudar esse cliente a superar essa dor. E tudo isso são técnicas de vendas, estratégias de você se posicionar como um contador consultor, diferente daqueles contadores tradicionais que só fazem o basicão, você realmente se importar com o cliente. E você vai conseguir resultados imediatos. Olha isso, gente. Presta atenção, 9 contratos em um mês. Gente, sua Nem eu performance é acreditei. altíssima. Nem eu acreditei. Tem mês que fica parado, eu não vou mentir, viu? Tem meses que às vezes dá um desânimo, você fala, caramba, não tem ninguém, cadê esse povo? Aí você fica assim. Mas assim, você começa a movimentar na internet, começa a aparecer gente do nada. Do nada. Teve cliente que eu fechei, que era um amigo meu de anos, e eu nem sabia que tinha empresa. Isso. E a pessoa e só talvez tava ali, ele ó. sabia que você era contadora. Também não sabia. E a pessoa ficou ali, ó, só me observando, e de repente eu falei, olha, eu tô querendo mudar de contador, eu acompanho você, tô vendo a sua jornada, e eu quero fechar com você. Aconteceu uma situação bem legal, vou contar rápido, assim, de um cliente que a gente fechou, que eles são uma gravadora, né? E eu sempre fui fã desses músicos, né? E aí, essa gravadora foi montada, né? E aí a dona da gravadora sempre
postava alguma coisa, né, e eu ficava meio que namorando, paquerando ela. Falava assim, ai, que gata, né? Não vejo a hora de ser a contadora dessa gata. Eu falava assim, de vez em quando eu mandava uma mensagem para ela. Ela me conhecia já, né? Mas a gente não era muito amiga. E aí, na primeira oportunidade que ela teve de trocar, ela trocou. Ela me chamou, né? E eu falei, poxa, que legal, pessoa que eu era fã, que eu sou fã, né? Agora é meu cliente. Eu já Olha conheço só. ela há muitos anos, coisa assim de 20 anos, né? Então, assim, a experiência é muito boa quando você se coloca ali na internet. Só não precisa ficar chateando ninguém. Mas as pessoas estão te vendo ali, você está mostrando o teu trabalho, mostrando autoridade, mostrando sucesso. Tá? Uma coisa que eu acredito que você comentou, né? Que você precisa mostrar que você tem sucesso. Como é que você vai conquistar um cliente, mexer com o dinheiro do cliente, se ele não sente em você uma confiança financeira? Né? Não é ficar mostrando status, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que mostrar que você tem pelo menos uma estabilidade. Você tem que cuidar da sua pessoa externa, pessoa financeira, né? Para poder conquistar essa confiança do cliente também, né? É isso aí. É isso aí. Como é que você vai mostrar que vai cuidar bem da casa do cliente se você não cuida bem nem da sua casa, né? Isso é muito importante, a Exatamente. gente ter essa clareza. E que legal essa história que você contou dessa sua cliente, porque na essência você sempre mostrou que você se importava com ela. Você estava lá acompanhando, que você estava lá sabendo o que ela estava fazendo, mostrando interesse por ela. E talvez, eu possa até postar, que o contador dela, antigo, nunca fez isso. Então, enquanto ela tinha talvez um contador distante, que não se importava com a vida dela, não se importava com as prioridades dela, por outro lado, tinha uma outra contadora comprometida, que se importava com ela, que trocava ideia, que estava sempre disponível. Aí você se coloca no lugar do empresário. Você vai escolher que tipo de parceiro para você? Um contador distante, que só te manda notícia ruim, imposto, folha para pagar, ou uma contadora próxima? Então, assim, gente, veja que quanto custou isso para dela? Não custou nada. Zero Não custou reais. nada. Você não precisa necessariamente investir em marketing digital, anúncios na internet, criar página para você crescer. Isso é conquistar cliente com CAC zero, custo de aquisição de cliente zero. É possível você crescer. É possível você partir do zero, entre aspas, como a Débora partiu, montar o negócio contábil dela, atender os primeiros clientes enquanto você trabalha. Então é legal que você faz essa passada, essa transição gradual, para também você não se colocar em risco, né? Você não fazer a loucura de queimar a fonte, você ter um Sim. mínimo de segurança. Eu só falei quando eu pedi demissão, aí que eu comecei a divulgar. Aí uma coisa importante também que eu queria falar, eu comentei com alguns contadores que me procuraram, né? E eu queria falar aqui também para quem não me procurou, é muito importante essa questão da capa, né, do seu visual. O que eu fiz? Quando eu pedi demissão, a primeira coisa que eu fiz, eu montei algumas fotos profissionais. Então eu comecei a jogar na rede uma outra Débora, né? Uma Débora profissional, fotos profissionais, né? Jogando mais para a área profissional mesmo. E isso para mim fez muita diferença, porque as pessoas começaram a observar, nossa, que foto legal, quem é essa pessoa? Né? É a Débora, nossa, mas por que essa foto profissional? Aí vai ver que eu sou contadora e tal. E uma outra coisa que as pessoas, os clientes não sabem, as pessoas não sabem, mas eu fiquei 6 meses sem carro, né? Eu vendi meu carro para poder fazer essa reforma aqui e fiquei andando de Uber. Eu falei assim, eu sei que eu vou conseguir. E eu já consegui, já recuperei meu carro, já recuperei o que eu gastei aqui, meu escritório está montado, então às vezes um valor que você investe ali no curso, né, não é nada, né? Não é nada comparado ao retorno que você vai ter. Você vai recuperar isso ó, muitas vezes mais. Quando a gente faz as coisas com paixão, não tem como dar errado, né? Como a gente falou, o brilho nos olhos é algo tão poderoso. O ser humano se conecta tanto quando você está diante de um outro ser humano comprometido, que é inevitável ter sucesso. Então é importante, na essência, você saber, cara, será que eu realmente estou comprometido com isso? Está na minha hora de crescer? Está na minha hora de brilhar? E às vezes, quando você está na tua hora, e você não consegue fazer sozinho, a melhor coisa que você faz é estar em um grupo. Porque quando você anda com outras pessoas que também estão comprometidas com você, você passa a vibrar junto com elas. Quando você está num grupo, você passa a ressoar aquele grupo. E você tem esse suporte. É por isso que é tão importante você estar em grupos diferentes, sabe? E às vezes na tua cidade, os contadores da sua cidade não têm essa interação. Infelizmente, a gente ainda sofre no Brasil de uma cultura errada dos contadores que enxergam o concorrente como inimigo, como se o concorrente fosse um adversário que eu devesse acabar com ele. E, gente, pelo amor de Deus, tem espaço para todo mundo. São quase 20 milhões de CNPJs no Brasil. Tem cliente para todo mundo. Para quem é bom, mas sempre tem espaço. Então não tem motivo pelo qual os contadores não trocarem.
Agora, acontece que nas cidades, às vezes, isso não rola. Por isso que a importância do digital, de você estar em grupos online, em grupos de contadores comprometidos, porque nesses grupos você encontra com gente incrível. Alguns até da tua cidade, e que de repente você não conhecia e você vai passar a conhecer. Então, eu acho que se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa de novos conhecimentos que vão mudar a nossa mentalidade e nossas ações. A gente precisa de um novo ambiente, uma nova ambiência, porque nós somos frutos do meio. Se a gente está no meio de pessoas que estão reclamando da vida, que não estão tendo resultado, a gente tende a ficar a ser a média desse ambiente. Se a gente quer crescer, a gente tem que ir para um ambiente maior, de pessoas mais comprometidas, de pessoas que estão fazendo a coisa acontecer. E por isso a importância de você investir para estar dentro de um grupo como esse, porque você não consegue encontrar isso espontaneamente. A regra, gente, infelizmente, é a mediocridade. Você mais vê no mundo a gente reclamando. Se você quer uma vida extraordinária, você tem que fazer o extra. O que a Débora fez, na essência, foi fazer o extra por muito tempo. Vendeu o carro dela, investiu na empresa, trabalhou, botou a cara a tapa, fez a coisa acontecer. Só que ela foi tão eficiente, tão comprometida nesse extra, que o resultado veio tão rápido. 1 ano e meio ela já saiu de um início de jornada já para uma aceleração. E mais uma vez, gente, se a Débora pode, você também pode. Se a Débora pode, você também pode. Basta você ter esse mesmo nível de comprometimento que a Débora tem. Então, assim, eu quero agradecer muito, Débora, pela gentileza de você ter topado fazer essa live comigo. Eu que agradeço. Muito legal. Estou muito feliz de poder te ver brilhando cada vez mais. Fiquei muito feliz de te encontrar no evento. Foi muito bom estar contigo. E eu tenho certeza que eu vou te encontrar nos próximos eventos. Eu vou te encontrar ainda mais forte, com ainda mais clientes, porque você tem muito brilho. Você vai muito longe. Obrigado pela confiança. Vou passar Obrigada, eu que você para mandar agradeço. uma mensagem para os contadores de encerramento da nossa live. Eu queria dizer que, assim, a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo, né? Então, você tem que acreditar que você consegue, você tem que acreditar que você pode. Então, a primeira coisa é o conhecimento técnico, né? Tem que ter, isso é o básico do básico. Não adianta você estar no meio da faculdade e querer começar um escritório porque você não vai ter CRC. Então, vai com calma, termina a sua faculdade, tira seu CRC. Terminou, procura cursos extracurriculares, procura se envolver com pessoas, né, do meio contábil, né, para você ver como que eles fazem, né? Quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei no Google, assim, maiores escritórios de contabilidade. Legal. E achei alguns, né, que eu tenho contato até hoje, assim, que eu fui vendo como eles fazem, como que é a rede social deles, né, o que que eles... Que brilho que eles têm, né? E eu comecei a observar. A gente vê tanta coisa besta assim na internet, no Instagram, que às vezes fica perdendo tempo. Para de perder tempo na internet, começa a seguir todos os contadores que você puder e começa a acompanhar a jornada deles, que você vai se inspirar, vai se sentir incluído e vai ver como que faz as coisas, né? Sem medo, um passo de cada vez. Que se você fizer o serviço direito, se você fizer tudo certinho, com conhecimento, com ousadia e sem medo, o sucesso ele é normal, ele é natural. Isso aí. Ele é inevitável. O sucesso é Isso. inevitável. E pessoas comprometidas como você, Débora. Que prazer poder estar contigo. Obrigado pela confiança que você teve dado a Obrigada eu. oportunidade de eu fazer parte da tua jornada. O mérito é todo seu e eu tenho muita sorte de ter uma pessoa como você do meu lado nessa caminhada que me ajuda a reforçar o poder dos contadores consultores como contadores comprometidos, quando estão no ambiente certo e com o conhecimento certo, esses contadores crescem. Você é a prova viva disso. E os seus clientes têm muita sorte de ter uma contadora como você. Continua crescendo e ajudando as pessoas. Obrigado mesmo. Obrigada eu, professor. Muito obrigada mesmo pelo convite. Adorei. Maravilha. Obrigadão. Gente, vamos encerrar. Débora, obrigado de coração. Nos vemos em breve. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.